Muito boa tarde, caro telespectador, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Meu nome é JC Maloa e, como você sabe, terças e quintas, que é hoje, nós trazemos até você tópicos muito pertinentes ligados às Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento na graça. Crescimento na graça, este é o tópico que escolhemos para o dia de hoje, que seja uma graça, uma bênção para si, para a sua família, para a sua vida. Pegue na sua Sagrada Escritura, pegue na seu caderno de nota e na sua esferográfica, porque vamos tirar boas notas hoje. Nós somos a Mega Televisão, estamos ligados a TMT, Star Times e também a TV Cabo, mas você pode pegar estes conteúdos também através do YouTube e do Facebook, do Rev JC Maloa, RevJ.C Maloa. Também pode pegar estes conteúdos no Instagram da Mega TV e no Facebook da Mega TV. Você vai lá, escreve no searching do Facebook, Mega TV, e vai encontrar lá os nossos programas e conteúdos. Você que é um empresário que quer fazer parceria com este programa, você que é evangélico e acredita que este programa pode ser uma boa plataforma para cooperarmos, estamos à espera do seu sinal, entre em contato com a nossa direção comercial. Vamos ao programa. Crescimento na graça. Estou com o apóstolo Daniel Baruan. Daniel Baruan, muito bem-vindo ao programa Verbo. Muito obrigado, reverendo. Obrigado pela oportunidade e pela confiança para nos convidar neste momento e participar neste programa O Verbo, que é um programa muito importante que ajuda as pessoas a compreender as Escrituras e viver a palavra e o poder da palavra. Muito obrigado e a todos que estão conectados para passar este momento da conversa. Certo, eu estou muito animado em estar aqui consigo para falarmos sobre o crescimento na graça. Eu sei que o apóstolo é um indivíduo que medita muito nas Sagradas Escrituras e então sei que vamos ter aqui um bom tempo juntos. Glória a Deus. Vamos à Bíblia? Sim, Lucas 2, vamos a Lucas 2, versículo 40. A Bíblia ela diz e ensina. 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E podemos saltar para o 52, que diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos começar mesmo por entendermos aqui o que é esta coisa de graça. Geralmente quando a gente fala de graça, a gente olha para a graça ligado à longanimidade de Deus no tratamento com os nossos pecados. Olhamos para o Antigo Testamento e observamos que Deus tratava a questão do pecado no Antigo Testamento de uma maneira muito mais concisa, né? Havia uma lei e essa lei precisava de ser respeitada. Embora no Antigo Testamento a gente também encontre muitos indícios da graça de Deus, mas geralmente quando as pessoas vão para o Antigo Testamento, quando as pessoas entram no Antigo Testamento e fazem uma análise, uma avaliação do Antigo Testamento, elas têm dificuldades de encontrar lá plasmado questões de forma prática ligadas à graça. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e até os dias de hoje, nós encontramos esta longanimidade de Deus no tratamento com o pecado. E muitas das vezes nós olhamos para a graça nesse sentido. A graça se restringe a isso, na bondade de Deus, no tratamento com o homem, no que tange ao pecado, ou é muito mais profundo que isso? Muito obrigado, reverendo. O assunto da graça é muito complexo, o assunto da graça é vasto. Falar da graça, como posso dizer, falar da graça pode nos levar o dia de hoje e até amanhecer falando sobre a graça. A graça, eu sempre falo que a graça é um rio profundo que ninguém tem a capacidade de medir a profundeza. Então, nós queremos compreender primeiro, a graça tem dimensões, a graça é a lei. Podemos começar ali para estabelecer uma diferença. Então, a lei, de uma forma simples, é um homem na sua carne que se esforça para encontrar Deus, observando certos princípios para chegar até encontrar a Deus. Isso é a lei. Mas quando falamos da graça, estamos a ver Deus
ele sai da eternidade, ele vai vestir o corpo, ele vai descer no meio do povo, e ele vai buscar o povo, ele vai falar com o povo, ele vai dizer, eu vou te ajudar para alcançar a verdade, para conhecer a verdade. Isso é a graça. A lei é um homem que está a se esforçar para encontrar Deus, para não roubar, para não tocar a mulher do outro, para não fazer isso, até encontrar Deus. Mas sendo na carne, isso já era difícil. Mas Deus, na sua misericórdia, que é também a graça, e ele vai se revelar numa dimensão tão simples, e ele vai descer, vai vestir o corpo e vai viver no nosso meio e vai nos ensinar o caminho, não somente nos ensinar o caminho, mas nos capacitar de se manter no caminho para agradar a Deus. Isso é a graça numa outra dimensão. Profundo isto, eu lembro de Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós podemos aqui dizer que a graça mesmo é este sopro de Deus que faz com que as nossas vontades que são despertadas pela lei, porque o pecado, ele desperta pela lei. Quando alguém ouve que isto é proibido, é onde a pessoa tem maior atração de fazer o proibido. Isso. A lei tem essa força de despertar em nós o pecado. Então, a graça é mesmo este sopro de Deus que faz que mesmo existindo a lei não prevaleça na nossa carne. Isso. Reverendo, a graça é a intervenção de Deus na dimensão do seu amor, na vida do seu povo fraco, por causa do pecado, disponibilizado para o pecar. Então Deus vai derramar esta graça para que o povo vence o mal. Então, deixa eu dar uma ilustração sobre a graça. A graça é assim. Imagina uma pessoa que está com fome, né? É um desejo, ele quer comer, ele quer mesmo comer, está debaixo da mangueira, mas não tem como subir, não tem como tirar a manga, mas de repente, cansado, e vai soprar um vento forte e a manga cai onde ele está, e ele apanha e ele começa a comer. Isso é a graça. Isso é a intervenção de Deus quando o homem já está cansado, quando o homem já não consegue vencer o pecado, o mal que ele conhece, automaticamente Deus vem dizer que, meu filho, você já tentou várias vezes, mas hoje eu venho resolver este assunto. Então a graça é a manifestação do amor de Deus que consiste a resolver o assunto que o homem não conseguia na carne vencer, que é o pecado. Isso é a graça. Mas então, há um abuso que se faz também da graça. Até porque Paulo, no livro de Romanos, que é um dos livros que melhor trata esse assunto da graça, ele questiona no Romanos 6, versículo 1. Então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Vós que morreste para o pecado, como continuarão vivendo no pecado? Parece que havia uma tendência do povo da igreja em Roma pecar para que a graça pudesse descobrir. Eu peco e a graça me cobre, não é? Este abuso da graça, será que é nisto que a gente, quando fala de crescimento pela graça, estamos a falar disso, de quanto mais eu peco, mais eu vou crescendo, porque a graça vai aumentando em mim? Muito obrigado, reverendo. O assunto é sério. Então, quando o apóstolo Paulo começa a se preocupar, dizendo, será que estamos no tempo da graça, podemos pecar? Porque a graça, não podemos pecar, porque a graça mesmo, ele vem para nos capacitar, para nos introduzir numa nova natureza, que é a natureza divina, dos filhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz, é pela graça que somos salvos. Então, é a graça que vem nos revelar uma outra natureza, a natureza dos filhos de Deus. Entende? Então, quando as pessoas começam a pensar que não podemos pecar porque tem graça, porque estamos no tempo da graça, as pessoas não compreendem que o mesmo, quando falamos da graça, estamos a falar da pessoa mesmo de Jesus Cristo, porque a manifestação de Jesus na terra é a graça.
Mas Jesus, nesse tempo da graça, como está escrito no livro do Lucas capítulo 4, que eu venho para anunciar um ano da graça. Então, neste ano da graça, o Jesus, ele é um cordeiro. Ele é um cordeiro, ele não fala, ele perdoa, mas o mesmo Jesus, no fim da graça, e ele vai ser um leão. Vai ser um leão. Então, a graça tem duas faces. A face da misericórdia e de julgamento. Está a entender? Da bondade e do fogo. Isso é a graça. Então, aqui estamos a falar ainda na definição da graça, como o amor de Deus, como a intervenção de Deus, mas vamos também falar sobre a graça como algo que nós recebemos de Deus, como o ministério é uma graça. Entende? Tudo que nós recebemos de Deus já é uma graça. É pela graça que nós recebemos. Então, o que nós recebemos, por exemplo, o reverendo, o pastor, então, antes de ser conhecido pelos homens, de se encontrar com a graça que perdoa, com a graça que te ensina o pecado e te capacita para vencer, depois desta fase, Deus vai te fazer uma outra graça. Qual é esta graça? Te chamar pelo ministério. Então, o ministério que você está a exercitar agora já é uma graça. É um dom de graça. Algumas pessoas costumam dizer, olha, eu não consigo, né? O que está acontecendo comigo? Estou há tantos anos, mas não estou a conseguir sentir esta graça, uma luta, uma peleja, né? Principalmente quando se trata do combate combate contra a carne, não é? Nós sentimos isto quando conversamos com alguns crentes que tem pessoas que têm muitas dificuldades. Não que nós não tenhamos dificuldades, porque a guerra contra o pecado é de todos nós, né? Sim. Mas tem algumas pessoas que mesmo elas sentem que parece que essa graça, estamos a dizer que essa graça é uma graça gratuita, desculpa pela tautologia, a repetição, é uma graça gratuita. Quando a pessoa se converte, ainda assim ela tem guerras em sentir a plenitude dessa graça a fluir. Nós estamos a ver ali o livro de Lucas, quando a Bíblia diz que Jesus crescia na graça, na sabedoria e tal. O que é que faz com que as pessoas não fluam nessa graça? Ok. A primeira coisa que é muito importante, reverendo, que nós devemos compreender quando queremos tratar sobre o crescimento na graça, a primeira coisa, a pessoa deve compreender o que ele recebeu de Deus como graça. Então, compreender isso vai lhe ajudar a saber estou crescendo ou não. Isso é muito importante. A palavra de Deus disse, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, diante de Deus e diante dos homens. Então, você não pode crescer nas coisas de Deus sem a primeira dimensão, nascer nessas coisas. Isso é muito importante. Isso estamos a falar já do novo nascimento no exercício da graça. O novo nascimento no exercício da graça. Olha, pastor, reverendo, eu conheço algumas pessoas que você já viu mesmo na televisão, que não são daqui, outros do Brasil, mas começa já a cantar e todo mundo diz que esta menina tem graça. Essa pastora tem graça. Acabo de ver agora uma cantora e casou com uma pastora. Está entendendo? Uma cantora, ele cantava bem e as pessoas diziam que esta tem graça. E o pastor também tinha graça. Okay. Mas depois eles casaram. Já isso é pecado, você sabe isso? Uma mulher casar com uma outra mulher. Já é pecado. Mas por que essas pessoas... Uma cantora casou com uma pastora. Uma cantora casou com um pastor. Por que eles não cresceram na graça? A primeira coisa, reverendo, para crescer na graça, que seja a graça do ministério, que seja a graça no exercício do dom, para crescer, a primeira coisa, você deve nascer em Cristo. Tem pessoas que sabem fazer algumas coisas, mas nunca faz parte do reino. Interessante, o que está a dizer é que, claro, é natural que para você crescer é preciso primeiro nascer. E no caso concreto,
há que nascer de novo. Sim. Então aqueles que estão com dificuldades é porque não nasceram de novo. Por exemplo, estamos a falar do cantor que você conhece, um jovem que cantava muito no Brasil. Mas agora, há 3 ou 4 dias, ele se autoproclamou, diz que a partir de agora eu sou bissexual. Mas isso vem de onde? Porque no início ele estava na igreja como 4 paredes, a exercitar um talento, uma graça que Deus deu a ele. Então, sem nascer de novo, porque nós devemos compreender que a graça tem dimensão. Tem uma dimensão natural, é uma graça. Deus te dá uma voz bonita, é uma graça. Diz, aquele irmão quando canta você pode chorar. Mas não é crente, não é filho do reino, mas ele canta, as pessoas choram. Tem pessoas que pregam e você sabe que não, esta pessoa, mas depois ele vive outra coisa. Então, o que é mais importante aqui, antes de entrar na profundeza dessas coisas que estamos a falar, o que é mais importante não é o que nós temos, mas é o que nós somos em Cristo. É o que é mais importante. Nós tudo podemos ter graça. Graça de cantar, graça de pregar, graça de falar bem português, graça de ler e compreender as escrituras. Mas o que é mais impactante no mundo espiritual é o nosso nascimento no reino daquele que nos deu graça. Isso é muito importante. Muitas pessoas entram nas igrejas, nas paredes. Muitas pessoas cantam. Mas no final do dia você vai descobrir que essa pessoa nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. É por isso a finalidade é outras coisas. É um escândalo e você fica a dizer que nós esperávamos. Nós esperávamos. Mas eu gostaria hoje que Deus nos faça graça para falar sobre o crescimento na graça, no ministério, no dom e nas coisas que Deus nos deu. Eu queria até aí para o telespectador, vai falando e algumas escrituras vão fluindo, né? Eu gostaria de resumir o que disse numa escritura. Efésios capítulo 4. A Bíblia ela diz e nos ensina aqui a partir do versículo, eu posso ler a partir do versículo 7. Diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, esta conexão entre o dar dom e a graça, né, que estava aqui. Que significa ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Glória a Deus. E do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Imagina. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem julgados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Glória. Dele todo o corpo, ajustado à unidade para o auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus. É o que estava aqui a explicar, apóstolo. Isso, reverendo. Quer dizer, esta graça que Deus vai nos concedendo, esta graça que Deus vai nos preparando, ela tem como objetivo unir a igreja. Ela tem como objetivo que cada um daqueles a qual Deus foi dando para apóstolos, para profetas e outros aqui, sejam preparados para a boa obra no ministério. E outra coisa muito importante aqui é também para que o espírito do engano não prevaleça. Daí a necessidade de se crescer na graça.
Este crescimento nos fortalece também no entendimento. Porque se o indivíduo não cresce, ele mantém-se pequeno, mantém-se criança, mantém-se menino. E o menino, você chega com um doce e engana o menino. Ele desvia-se e sai do foco. Isso. Daí a importância deste crescimento na graça. O propósito é que nós sejamos mais como criança, levados para um lado, do lado para o outro como ondas, né? Como diz aqui a Bíblia. Por toda sorte de astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Muito profundo isto que Paulo escreve aqui. Em muito relação, profundo, reverendo. Em relação ao crescimento na graça. Agora, vamos lá. Eu quero voltar um bocadinho para aquela escritura que nós estávamos a ver aqui em Lucas, que fala de Jesus. Né? Isso é importante. Lucas 2, não é? Tem aqui umas dimensões muito fortes, muito profundas, que eu acho que nós podíamos aqui explorar um pouco mais. Sim, sim. Porque diz assim, que o menino crescia e se fortalecia. Aqui estamos a falar de corpo. O menino, ele vai crescendo, enchendo-se de sabedoria. Estamos a falar da dimensão da alma. Sim, sim. E graça de Deus estava sobre ele. E depois vai mais à frente de Jesus, já crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, e dos homens. Primeiro diante de Deus e depois diante dos homens. Aí há um problema. Posso falar? Pode. Sim. Então, aqui nós começamos a compreender, reverendo, que Deus dá dom ou graça uma vez. É a pessoa que deve já se preocupar como crescer nesta graça, como crescer neste dom. Isso é muito importante. A primeira coisa muito importante para o crescimento na graça e no dom, a pessoa deve compreender e descobrir a sua fraqueza. Isso é muito importante. Descobrir a sua fraqueza para o crescimento na graça. Olha, essa graça como dom é o quê? É a resposta de Deus pela preocupação do povo que ele criou, a sua imagem e semelhança. O povo está doente. O povo não conhece o caminho da salvação. O povo não sabe como chegar até o trono. Então Deus vai fazer graça a um homem que se chama Manoa. Deus chama ele pela graça e Deus vai lhe dar um dom. Porque existe 3 dons na Bíblia, 3 dimensões de dom. Sim. Tem o dom de Deus, que é Jesus Cristo. Tem dom de Jesus, que é o ministro, apóstolo, profeta e doutor. E tem o dom do Espírito Santo, que é a profecia, a visão, falar em língua, tudo isso. São 3 categorias dos dons. Dom de Deus. Dom de Deus é Jesus Cristo. Dom do Espírito Santo são falar em língua, profetizar, discernimento. E dom de Jesus é Efésios capítulo 4, versículo 12. Ele fez dos outros como apóstolo, doutor. Então, tudo isso é para edificação do corpo de Cristo, para salvação, para resolver o problema da humanidade. Então, o homem deve compreender isso. Escuta. Por que nós devemos compreender a nossa fraqueza no momento do exercício do dom? Porque quando as pessoas se aproximam de nós, a primeira coisa, as pessoas não olham o dom que está dentro de nós, olha o nosso caráter, olha o nosso comportamento, olha a maneira que nós estamos a falar, olha a maneira que nós estamos a responder, olha a maneira que nós estamos a fazer as coisas. É por isso o apóstolo Paulo vai falar no livro do 1 do Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz, quando eu era criança, era menino, falava, pensava e agia como menino. Então, essas 3 coisas, se não conseguimos compreender as nossas fraquezas e gerir isso nessas 3 dimensões, de falar, de compreender e de agir, deixa eu dizer a verdade, nós mesmos vamos desprezar a graça e o dom que Deus nos deu. Antes do homem valorizar a sua graça,
antes do homem valorizar o seu dom, antes do homem valorizar o seu ministério, o que é mais importante, você deve compreender as suas fraquezas, porque isso não prejudica o seu ministério, o seu dom, a sua graça no exercício. Estão a entender, reverendo? Porque quando as pessoas vão se aproximar, diz que, ele fala, tem coisa de Deus, mas é uma criança. A maneira dele de falar é uma criança, não dá para confiar grandes coisas. Mas enquanto Deus depositou uma graça, porque a graça que nós recebemos de Deus revela a dimensão de Deus, revela a força de Deus, revela o conhecimento de Deus. É como, por exemplo, hoje, desculpa dizer, usar uma linguagem de uma figura pública. Por exemplo, hoje, você se encontra com o presidente Nunes, por exemplo, ele te oferece caneta. Então você vai falar com todo mundo que eu estava com o presidente, ele me ofereceu caneta. Pode ser caneta de 50 medicais, mas porque vem do presidente, aquela caneta já reflete o valor do presidente. Então a graça, o dom que nós recebemos, reflete o Deus vivo na terra e na nossa vida. Estão a entender? Então, para nós devemos compreender nossas fraquezas. Por quê? Para que o nosso próprio corpo não seja o cemitério da nossa graça. Está a entender? Para ser o cemitério da nossa graça, nunca... Reverendo, pode lhe perguntar. O nosso corpo se tornar cemitério da nossa graça. Assim, o nosso próprio corpo. Como é que isso acontece? Então, deixa lhe dar um exemplo. Reverendo, você nunca vai ver, no exercício do seu ministério, uma graça da profecia entrar na discoteca. Você não pode ver isso. Uma graça de milagre entrar, talvez, no hotel como uma prostituta. Não. Mas o que você vai ver é uma pessoa. Automaticamente, esta pessoa, por causa da sua fraqueza, ele vai abafar o dom. Porque o que é mais importante, para além de ter o dom, é a credibilidade. É por ele isso precisa da conduta. Isso. É por isso a palavra de Deus disse, e crescia Jesus diante de Deus. Isso vamos falar. E diante dos homens. Por que diante dos homens? Porque os homens, antes de acreditar em vocês, antes de acreditar na sua graça, ele deve acreditar na sua pessoa como um homem que tem a maturidade. Lembra que Deus tinha um pensamento de criar um jardim no Éden? Mas Deus não criou Adão, uma criança, para crescer no jardim. Está a entender? Não, porque as coisas de Deus são coisas que Deus entrega às pessoas maduras. A maturidade é muito importante. E quando falamos da maturidade, não Essa coisa de maturidade realmente é profundo. Muito. José tinha graça. Isso. Mas Deus permitiu que ele fosse crescendo na graça. E a cada aprovação, ele ia mostrando a sua maturidade. Isso. Para receber a responsabilidade final daquilo que Deus tinha atribuído para a vida dele. Glória a Deus, reverendo. Porque o exercício da graça é uma responsabilidade. Era necessário que ele crescesse diante dos homens. Diante dos homens, porque os homens dizem, dá para confiar este homem. E foi o que o governador disse no final. Quem é o outro que pode gerir uma situação como esta, a não ser este homem a quem lhe foi dado conhecimento e a graça? Agora, isso é muito importante. É por isso Jesus, antes mesmo de começar o ministério, ele deveria crescer diante dos homens. O mesmo com relação a Daniel. Isso. Aliás, eu agora estou a começar a ver esse padrão nos vários homens de Deus. Eles são preparados para uma determinada função, uma tarefa. Isso. E Deus vai permitindo que eles, no seu crescimento, na sua interação com o homem, comprovem de fato que estão maduros para tal responsabilidade. Sabe, reverendo, Davi tinha graça. Foi ungido. Mas Deus não permitiu que Davi saísse logo do mato onde ele estava a gerir as ovelhas para ser rei. Jerusalém, Não, senão ele deveria conduzir o povo como ovelha, como no mato. Ele deveria ter a linguagem da maturidade, ver como Saul estava a gerir as coisas, e depois daí que Deus vai já confirmar. Outra coisa é receber e outra coisa é ser confirmado.
para Deus, que Deus te confirma diante dos homens e diante dele. Esta coisa de observar, ela é muito importante. Davi precisava de aprender com Saul, sobre os erros de Saul, posicionamentos de Saul. Isso. Este crescimento era muito importante. Salomão teve que aprender também com Davi. É porque não Samuel com Elias. Samuel teve que aprender com Eli. Tipo- Isto é muito importante. Isto é muito importante porque muitas das vezes quando nós temos, quando nós somos agraciados pela graça, estou ali no ministério no centro de adoração e estou a ver o apóstolo Baruane a pregar, e eu digo para mim mesmo, mas por que então eu não posso também pregar? Me põe a pregar, né? Eu sou um bom pregador, eu posso subir no púlpito, eu posso orar pelos doentes e tal, então, mas o apóstolo não está colocando para fazer. Será que o apóstolo ainda não viu que eu já estou pronto? Yeah. E começo já a fazer guerra porque eu quero estar ali. Até chego a sair do ministério, não estão a dar uma oportunidade. Imagina, é triste, né? É triste porque as pessoas que receberam graça, o dom, mas querem fazer o trabalho rápido, mais que o programa de Deus. Estão tão depressa, mais que o programa de Deus. O programa de Deus vai com tempo. Deus não quer expor a sua fraqueza, mas Deus primeiro quer tratar a sua fraqueza. É por isso a palavra de Deus, e crescia Jesus diante de Deus. Isso é muito importante, levar tempo diante de Deus para o crescimento da sua graça, para o crescimento do seu dom. Verdade, por isso você vai ver, no crescimento de dom, há 3 elementos mais importantes que nós precisamos. A primeira coisa é o testemunho de Deus. O testemunho de Deus. Deus deve testemunhar sobre a sua vida e sobre a graça e o dom que está em vocês. No Mateus capítulo 3, versículo 17, a palavra disse, e no momento que Jesus foi batizado, uma voz vai falar, este é o meu filho amado, e eu me agrada nele. Está entendendo? Em outra palavra, eu me comprazo nele. Em outra palavra, eu confio nele. Ele não vai me decepcionar. Ele já tem entendimento. Ele já tem maturidade. Na minha presença, eu sei o que ele fala. Eu já conheço o sentimento que está nele. Eu sei porque quando ele fala na base de que sentimento? Qual é a emoção? Qual é a dimensão do impulso dentro dele em relação à obra? Então, é nesta dimensão que Deus vai testemunhar. Isto é muito importante. Eu quando começamos a falar sobre o crescimento da graça, nós deixamos muitas das vezes com que o Espírito Santo vai liderando o programa, não é? E depois vamos percebendo porque que Deus quer que a gente converse sobre determinados tópicos, né? E esta coisa do crescimento na graça, ela é muito importante porque nos dias de hoje nós temos muitos meninos mesmo, que já são líderes, querem ser líderes. Ele nasceu ontem, na fé, ele nasceu ontem, foi batizado antes de ontem, e ele já quer liderar a igreja, ele já quer ser quer liderar ovelhas. 20, 21, 22 anos, ele já está ali a correr porque Deus me chamou, porque eu posso, porque quando eu olho para as pessoas e tal, 23, 24 anos, é importante o processo de crescimento. E este processo de crescimento não pode ser negligenciado. Nós precisamos de continuar a crescer para que no momento certo Deus possa usar-nos na nossa total potencialidade. É como alguém que está sendo preparado para uma certa batalha. Ele pode ter o talento e o dom, os skills, mas ele precisa de uma certa agilidade e maturidade, acima de tudo, para lidar com certas situações. Quando essa maturidade, ou quando nós nos adiantamos na obra e não estamos preparados com a maturidade, nós vamos cometer erros na obra que poderíamos ter cometido no momento em que estávamos nos preparando para a maturidade. Então, se você não cresce, não há este crescimento na graça, e há uma pressa de querer aparecer para a obra, quando chegarem os obstáculos, os desafios, e você não passou pelo processo de preparação, você vai cair na obra. E quando você cai na obra, os estragos são muito grandes.
porque não houve este tempo de preparo, não houve este tempo de crescimento. Como estamos aqui a dar o exemplo do José, que ele passou por um pouco de tudo. Ele passou pela cova, depois passou pela escravidão, ele sabia o que é ser amarrado, ele passou pela fartura, entrou na casa de Potifar, e na casa de Potifar ele tinha tudo, ele já sabia o que era ser farto, foi chefe, foi patrão, ele dava ordens e por aí fora. Mas depois ele teve que retroceder, teve que perder tudo para ir à prisão, e na prisão ele teve que aprender a ser humilde. Ele teve que aprender o que é ser traído por homens dentro da prisão, para depois Deus lhe tirar dali e dizer, de fato, você está preparado para grandes coisas. Ele já tinha uma maturidade. Isso ajudou o ministério dele. Glória a Deus. Quando você não passa por esses processos, você queima etapas. E quando está lá, e quando você pensa que já está lá, no topo, cai repentinamente, e essa queda não te possibilita voltar outra vez, porque você queimou etapas. E este processo de voltar, de regressar e por aí em diante já não é tão pacífico quanto isso, porque aquilo que você devia ter feito antes não fez-lo. Isto é muito importante de ser dito aqui. Estamos numa geração fast food. Isso. Fast food. Eu uma vez sentei com, já contei essa história aqui no Verbo, uma vez sentei com um jovem, porque os pais estavam preocupados com ele. Ele começou um trabalho no quarto e estavam a vir jovens para orar com ele e tal, etc. 23, 24 anos o jovem. Né? E eu chamei a ele, vamos sentar, o que é que se passa afinal? Os teus pais estão a reclamar contigo? Não, os meus pais não estão a entender o meu ministério e tal. Qual é o teu ministério de fato? Eu sou profeta. Eu disse, ok, muito bem, profeta. Como é que você chegou a profeta? Não fui impactado e tal, aquela história de ser impactado. Ele contou-me, eu disse, tudo bem. Eu até posso olhar para ti e dizer que de fato há alguma graça em si. Deus tem realmente coisas maravilhosas para fazer na sua vida, mas você não está preparado. Você não está preparado. E começamos a brincar um bocadinho com escrituras, coisas básicas, e ele não estava de fato preparado. Isso é um problema muito sério, reverendo. Muito obrigado pela sua intervenção. Acho que o Espírito de Deus quer para que todos aqueles que estão a nos acompanhar para compreender essas coisas. Eu estava a falar aqui os testemunhos mais importantes no crescimento da graça. Nós vimos primeiro, Deus testemunhou sobre Jesus, este é meu filho. E nós vimos no João capítulo 1, 29, João vai testemunhar que este é o Cordeiro de Deus. João que viu Jesus crescer, ele já tem a revelação de Jesus. E também vamos ver no João capítulo 12, versículo 46, o próprio Jesus, ele vai ter uma convicção de saber o que ele é. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou isso. Então, essas três coisas são muito importantes. Falta também o quarto ponto, é o próprio diabo testemunhar que eu sei que tu és o Filho de Deus Altíssimo. Então, isso é muito importante. O reverendo falou aqui uma coisa muito importante, que se você não está preparado, você pode cometer o erro no seu ministério, no seu dom, no exercício do seu dom. Existem dois erros muito importantes que nós podemos pedir a Deus a graça para não cair nisso. Olha, o David, ele dormiu com a mulher do dono. Sim. O David, ele orquestrou a morte do seu general, mas Deus perdoa ele. Apesar disso, Deus disse, este é o homem segundo o meu coração. Por que isso? Vou explicar. Então, vimos também Saul. E Saul, pela precipitação, porque ele viu que o sacerdote, o profeta, estava a demorar, e ele fez um sacrifício. Mas vimos que Deus rejeitou a ele. E Deus não deu a ele chance para voltar mais. Então, essas duas coisas são muito importantes. O que é a primeira coisa? David, ele não pecou no exercício, nas coisas ligadas ao exercício do seu ministério. Mas David pecou na sua carne. Está a entender? Pecou na sua carne e Deus perdoa ele. Mas Saul, ele pecou no exercício do ministério, nas coisas que tem a ver com o ministério, no protocolo do ministério. E Deus rejeitou a ele. Então, isso é muito perigoso. Há muitas pessoas, jovens, ministros de Deus, que podem começar o ministério com certas fraquezas no corpo. Deus pode perdoar. Deus pode perdoar e continuar a te usar. Mas há coisas que Deus não tolera,
Porque quando você peca no exercício do ministério, você usa o ministério de outra maneira. Você vai perturbar o programa de Deus por causa das pessoas que te rodeiam. Isso Deus não perdoa. É por isso a palavra de Deus disse que ninguém despreza a sua mocidade. Seja modelo na fidelidade. Isso é muito importante. Na fidelidade significa faz coisas exatamente como Deus quer. Isso é muito importante a falar, porque aqui a questão que nós estamos a colocar aqui não é idade exatamente, mas é a maturidade. A maturidade. A maturidade nos ajuda. Não é idade. Deus pode usar alguém de 20, 21, 22, 23 anos. Isso. Mas a maturidade, a maturidade ajuda você a se posicionar perante situações. A maturidade te permite você ser uma pessoa liderável. Ainda que você esteja à frente, você saber ouvir conselho. Isso é muito importante. Você saber se submeter a uma autoridade. Não porque aquela autoridade espiritual seja acima da autoridade de Deus, mas te permite fluir naquilo que é a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E o reverendo acaba de falar agora de um jovem, diz que não, o meu pai não entende, o meu ministério, Deus me chamou, Deus isso. Escuta bem, amado, o próprio Paulo, ele vai se cruzar com a luz, ele vai ouvir a voz de Deus, algo de sobrenatural. Mas a palavra disse o quê? E ele vai perguntar, quem és tu, Senhor? E o Senhor vai responder, és o Jesus que tu está a fazer o quê? A perseguir. Mas, e ele vai continuar a perguntar, diz, já me encontrou com Jesus, eu estou a falar com Jesus, e ele pergunta a Jesus, o que eu posso fazer agora? Jesus disse, não, aqui eu não vou te responder. Há uma pessoa ali que vai te instruir e que vai te dizer como você pode fazer com exatidão as coisas. Outra coisa é ter o ministério, é ter graça, é ter dom, mas a maturidade nos ajuda a se deixar guiado pelos outros, mesmo se eles não têm uma igreja grande, mas a sabedoria é que nós precisamos no exercício do ministério. Crescendo em sabedoria. Crescendo em sabedoria. Eu conheço um jovem tão usado, mas ele tinha uma igreja grande e ele disse, ninguém pode me aconselhar se não tem um número dobro do membro que eu tenho. Que brincadeira! Que brincadeira! Está a entender? Que brincadeira! Então as pessoas confundem a autoridade e ser famoso. As pessoas confundem isso. As pessoas confundem isso. O que nós precisamos, quando uma pessoa já está na maturidade, Deus começa a conduzir a ele numa dimensão da responsabilidade. Deus começa a conduzir a ele na autoridade. Isso é muito importante. Nós devemos sentar, atingir a maturidade e crescer diante de Deus e diante dos homens. E em sabedoria. Sabedoria. É muito importante. Por que sabedoria? Sabedoria é a capacidade que Deus vai dar a um ministro de Deus de saber como gerir a sua graça, como usar o seu dom, como falar diante do povo. Está a entender? Isso é muito importante o que está a dizer, porque a falta de sabedoria é que nos traz a muitos problemas. Eu tenho dito, por exemplo, nos ministérios, a libertação é uma coisa que flui. Sim. A gente ora, demônios manifestam e tudo mais, etc. Há que ter sabedoria, por exemplo, para não andar a filmar aqueles momentos e passar, por exemplo, nas redes sociais. Falta de sabedoria é isso. Eu chegar, por exemplo, eu contar um casal, isso acontece. Você está com um casal e Deus vai soprando e diz, por exemplo, qual é o problema que existe ali. A sabedoria de você dizer que, olha, me procura depois do culto, eu quero conversar consigo primeiro, depois vou conversar com a sua esposa, depois juntar os dois. Né? Essa sabedoria de saber lidar com as situações para poder fazer com que os casais cresçam é muito importante. Agora, se eu tenho a graça e depois começo a usar isso para dizer, olha, você dormiu com... Quando você esteve, esse preservativo que você tem na sua casa é ao lado da sua mulher. Estou a matar o casamento.
Exatamente. Muitos casamentos estão a morrer por falta de sabedoria, maturidade e crescimento daqueles que deviam crescer na graça. Mas antes de nós falarmos sobre isso e comentarmos, vamos ter um pequeno intervalo? Sim, sim. Amém? Estamos hoje a falar sobre crescimento na graça. Como você vê, é realmente um tópico com muitas nuances. Então fica aí conosco e a gente vai um pequeno intervalo até já. A FleetTrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. FleetTrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleettrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Casa de Cofres de Moçambique Limitada, especializada no fabrico, venda, assistência técnica de todo tipo de cofres. Fazemos ainda montagem de segredos bancários, portas de segurança à prova de bala ou de fogo e tudo que você precisa. Fazemos tudo com carinho e profissionalismo. Não perca mais tempo. Visite-nos. Estamos localizados na Avenida Júlio Nyerere. O nosso contacto é o 82 43 84 600 ou 84 55 53 386. Casa de Cofres de Moçambique Limitada. O seu consultor em cofres. A Seaside, venda de calçado e todo tipo de acessórios de fabrico português para homens, mulheres e crianças. Sabrinas, chinelos para homens e mulheres, sapato de salto alto, baixo, fino ou então grosso, chinelos medicinais e não só, calçadeiras, cintos, relógios, bolsas, tiracolos, pochetes, carteiras para documentos, perfumes, um melhor que o outro. Estamos localizados no bairro Central, Avenida Karl Marx, número 340. Temos também as nossas sucursais, Avenida Marginal, Centro Comercial Bahia Mall, lojas 57, 58 e 60. Também podem encontrar-nos na Shoprite da Matola. Muito simples, não é? O nosso contacto é ainda mais simples. 84 84 05 825. Seaside, moda em movimento. Mega TV. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Hoje estamos a falar sobre crescimento na graça. Como eu disse na saída da primeira parte, um programa com muitas nuances. Estamos aqui a verificar, através das Sagradas Escrituras, aquilo que podem ou que são realmente as várias vicissitudes do crescimento na graça. Vamos crescer, sim. Você pode crescer em estatura, crescer em musculatura e por aí fora, mas se não cresce na sabedoria, no conhecimento do nosso Deus, esse crescimento não é de muito proveito. Como dizia Paulo, eu bato o meu próprio corpo, vou esmurando-me a mim mesmo para poder ganhar
a coroa da vida, né? É uma grande corrida esta a vida é bela e é importante, mas muito importante que tenhamos garantido acima daquilo que são as benesses desta vida, a vida eterna, porque aí sim podemos dizer que valeu a pena viver. Vamos à nossa Bíblia no livro de Atos capítulo 6, versículo 8. A Bíblia, ela nos ensina aqui sobre um homem que eu dei, o meu filho é xará deste homem. Eu gosto muito desta pregação do Estevão, este discurso de Atos 7. Yeah. E acabei dando ao meu filho este nome, né? Estevão. Versículo 8, a Bíblia diz: Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Aqui Deus coloca-nos numa dimensão, o Espírito Santo coloca-nos numa dimensão de falar deste homem, e ele faz esta dualidade. Ele era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Há alguma diferença entre graça e poder de Sim. Deus? Não há muita diferença, porque todas as coisas que nós recebemos de Deus é graça. O ministério é graça. Então, não é no exercício deste dom que Deus revela o seu poder. Está a entender? Então, por exemplo, o Estevão é profeta. O Estevão é evangelista. Ele já foi feito graça de receber o dom de ser evangelista, o dom de Cristo. Ele é evangelista. Então, a intimidade dele com Deus, a maturidade dele diante de Deus e diante dos homens, faz que no exercício do seu ministério, ou da sua graça, ou do seu dom, o poder sai. Está a entender? O poder sai. É por isso, tem pessoas que têm graça, mas sem poder. Esta irmã, quando canta a voz, pá, mas lá dentro você não sente a unção, você não sente algo te tocar. Tem graça, mas não tem poder. Porque o poder se revela quando nós crescemos diante de Deus. Mas a graça pode ser apreciada pelos homens. É por isso esta graça é enganosa. Está a entender? Essa graça que as pessoas apreciam é enganosa. É por isso o homem de Deus não deve se alegrar quando a sua graça deixa o povo feliz, mas deve se alegrar quando a sua graça alegra o céu. Uma graça sem Deus é um simples talento. Sim, é um talento. É um talento. É um talento, como um como tambor se fosse que um cantor aí. é um tambor que faz barulho. Sim, é como o Michael Jackson que está a cantar. É importante que a graça tenha, ou seja, acompanhada de poder. Isso. Aliás, o poder é o divisor de águas, né? Entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Então, ali eu quero fazer quero falar uma coisa muito importante. Nesta dimensão do exercício do dom e da graça, existem duas coisas muito importantes, reverendo. Existe o ter e o ser. Ter graça e ser graça. Isso é muito importante. Olha, Abraão, Deus vai se revelar com ele. Vai dizer: Abraão, sai, o teu nome vai ser grande, eu vou fazer de ti. Sim, Abraão recebeu o dom, recebeu a graça, recebeu a promessa, mas isso não mudou o nome dele. Mas quando Deus transformou Abraão para ser o pai, isso mudou coisas. Há muitas pessoas que têm graça, mas no mundo espiritual, até Pedro ainda não é a pessoa que pode intimidar o inferno. Pedro passou por esse processo também. Isso. Você vai ver Jesus. Vamos falar disso? Sim. Jesus, quando ele recebeu este testemunho da graça, ele vai no deserto. Quando vai no deserto, Satanás vai tentar a ele. Está escrito, ele também está escrito. Está escrito. Mas vai chegar no fim, vai dizer:
Está escrito, mas Jesus já vai sair no... Está escrito, ele vai já se transformar a ser Deus diante do Satanás. E ele disse, está dito. Não está escrito, está dito. Tu vai adorar o Senhor teu Deus. Nesta dimensão, Jesus sai da carne e ele já é feito Deus diante de Satanás. E Satanás fugiu. E Satanás fugiu. Receber a missão, receber a graça é uma outra coisa. Mas ser feito é isso que é muito importante. Há muitas pessoas que têm graça, mas ainda não foi feito. Olha, Moisés recebeu a graça, recebeu o dom, se encontrou com Deus na sarça do fogo. Mas isso não parou aí. Para Faraó, com os seus exércitos, ficar debaixo da autoridade de Moisés, era preciso que Moisés seja feito. Não ter a graça de liderança, mas ser feito Deus. E ele disse, hoje eu vou te fazer Deus diante de Faraó. É naquele dia que o julgamento começou. É naquele dia que o julgamento começou. Está a entender? Então, entrar nas coisas de Deus não é só receber, mas é ser feito. E a palavra de Deus disse, todos aqueles que receberam a Ele, lhes deu o poder. O poder. Por que o poder? Porque a possibilidade de ser crente e ser feito filho de Deus. E quando falamos de filho, filho é aquele que vai herder o poder de Deus. É por isso o apóstolo Paulo disse, quando o herdeiro é criança, é menino, ele não pode beneficiar das coisas do seu pai. O que Deus quer é que a igreja seja feito. Homem perfeito. Isso é Efésios capítulo 4. Então isso é a missão daqueles que receberam a graça e o dom. Não é só de fazer espetáculo, não é fazer as pessoas caírem, não. Nós devemos chegar à dimensão de fazer a igreja a esposa de Cristo. De fazer aqueles que entram na igreja ser filho de Deus. Porque a primeira dimensão de todas as pessoas que entram na igreja são os mortos. Não é? Como é que é? Mortos. As pessoas que entram na igreja, na primeira dimensão, são os mortos. Então, eles saem do mundo, mortos no pecado, e entram na igreja. Então, quando entra na igreja, a primeira coisa é o quê? É de passar do poder da morte para a vida. Não é isso? Mas olha o erro que nós cometemos usando a graça. E quando eles entram, está na porta, nós começamos já a prometer a eles. Você vai ser cabeça, você vai casar, você vai fazer isso. É por isso muitas coisas não acontecem. Porque estamos a prometer aos mortos. A primeira coisa é comunicar a ele a palavra. E a palavra vai transformar a ele, ser feito filho de Deus. Vamos abrir linhas? Podemos abrir. Caro telespectador, estamos a falar sobre crescimento na graça. Oh, glória a Deus. Temos ali as linhas abertas, já está a nossa plataforma 8428-28-900. Você pode discar e já pode começar também aqui a interagir conosco neste tópico que é muito profundo, né? Crescimento na graça. Corinto diz assim, primeira carta a Corinto, capítulo 3, a Bíblia diz assim, aqui no versículo 6, vou ler 6, 7 apenas, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aleluia. Então, esta coisa de Deus ser o que faz crescer é algo espetacular quando nós falamos do nosso cristianismo, porque por vezes há em que nós buscamos este crescimento fora da presença de Deus. Reverendo, o que me deixa um pouco triste é que hoje em dia temos crentes que são fanáticos, né? Fanáticos. Que são fanáticos das coisas de Deus, da profecia, dos sinais de milagres, mas eles não crescem. Eles não crescem. Deus quer um povo crescido. A única coisa que vai nos diferenciar dos animais é o crescimento. E o crescimento na vida cristã
vai atingir a nossa maneira de compreender Deus, de compreender as Escrituras, de compreender os valores das coisas no mundo e de compreender o nosso destino. Bom, temos aí o Pedro de Maputo. Nosso irmão Pedro, seja bem-vindo ao programa Verbo. Não. Muita paz, seja bem-vindo ao programa Verbo. Muita paz, muita paz. Sim, meu irmão, qual é o comentário que faz ao crescimento na graça? Mas quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e Amém. dizer que o programa tem me ensinado muito, tenho aprendido muito com o programa. Amém. E aprendi muito mesmo no crescimento. E isso, eu sou jovem. Uhum. E tenho visto isso mesmo tem acontecido muito com a juventude. Uhum. Porque subiu, pregou, as pessoas aplaudiram e acha que já está preparado para liderar uma igreja. E o resultado disso, às vezes sai da igreja ou ainda continua na igreja, mas está ali no quartinho dele, está a reunir jovens, está a pregar para aquela juventude, está aí a programar para fundar um ministério. E o resultado disso, nós temos visto essas igrejas que nascem sem saber de onde é que vem, sem doutrina, sem nada, só vão para lá se aglomerar e sem nenhuma maturidade. Porque não pode estar com aquele pastor, porque não se entende com o pastor. Então eu vejo aqui, por exemplo, não sei se é o pastor que está ali no TV, o pastor deu o exemplo de Davi. Davi já tinha a informação de que Deus já não era com Saul. Já havia rejeitado Saul. Por isso que Deus mandou Samuel para ungir Davi. Mas mesmo assim ele foi ter com Saul, foi ficar com Saul, foi aprender com Saul, mesmo sabendo que ele já é que é o futuro rei, ou já ele era o rei diante de Deus, porque já havia sido ungido. Mas ele teve que ir sentar a aprender. Isso, tocou harpa para Saul. E isso para a juventude, para nós a juventude, eu sou líder de jovens numa igreja que não preciso de mencionar o nome, mas sou líder de jovens. E nós temos nos deparado muito com essas dificuldades. Sim. E dentro de mim nasceu uma ideia de, por exemplo, isso não se difere de uma menina que diz, olha, eu já sei beijar, por exemplo, já posso casar, eu sei beijar. Então, pensando que casamento termina ali. Então, as coisas não são bem assim. Isso acontece muito mesmo na juventude. Eu tenho aprendido muito. Amém. Eu agradeceria que um dia conhecesse o pastor aí ao lado, sentasse, conversar com ele e que muita coisa eu iria aprender. Amém. E que continue assim, trazer esses temas para que possam despertar a nós jovens, que as coisas não são assim feitas automaticamente, né? Precisamos de aprender. Deus também José também aprendeu muito de lá sobre o que entrar na cova, sobre o que ser vendido, sobre o que ficar. José passou em todas as etapas, mas agora você diz ao José, porque pregou um dia, você diz amanhã, estamos a pedir para você ficar na porta. Não é chamada, não é ficar na porta. Não é ficar na porta não é para mim, ser protocolo não é para mim. Então estamos a pedir a armar instrumento. Não, eu tenho chamada de evangelista, não posso pegar instrumento. Então amanhã como é que você vai liderar a igreja? Se nem pelo menos pegar instrumento, não sabe, nem sabe como é que se para na porta. Não, é uma coisa que eu tive essa graça na minha igreja, quase passei em todas essas fases, já fui porteiro, já fui dirigente, já estive um pouco em todo lado, mesmo na cozinha, já entrei. Não, eu tenho aprendido muito, até hoje tenho aprendido muito, ainda me sinto mais pequeno para aprender. Amém. Para quando chegar a vez, eu saber dizer a alguém que olha, as coisas são feitas assim. Então, muito obrigado e agradecer mesmo. Deus ricamente vos abençoe. Amém. Glória a Deus pela sua participação. Muito obrigado por estar ligado ao Verbo. Até porque esta coisa de crescimento, muitas das vezes Deus nos coloca em situações em que a gente não percebe no momento o que é que Deus está fazendo. Eu, ouvindo aqui o comentário do irmão Pedro, eu fui me lembrando de muita coisa que eu passei dentro do ministério, que era Deus me preparando para certos momentos. E na altura eu não sabia o que Deus estava fazendo. Isso. E Deus foi me colocando ali, foi me colocando acolá, fui trabalhando ali, fui conhecendo aquilo, fui mandado para lá.
estas coisas todas, elas fazem um arcabouço de um homem, ele cria essa maturidade. Não há nenhum sítio, nenhum trabalho de igreja que eu não conheça. Eu estou agora lembrando, eu já fiz tudo na igreja, tudo o que se pode fazer numa igreja, eu sei o que é limpar, eu sei o que é ficar na porta, eu sei o que é ficar com as crianças, dar aula às crianças, no reino das crianças. Fiz isso durante muito tempo, 2 anos ou mais. Final de uma pessoa que Deus chama para grandes coisas. Olha só, reverendo, o Cântico de Salomão, né? 8:8. Escuta esse versículo. Mas temos o Cláudio da Matola, vamos ouvir o nosso irmão Cláudio da Matola. Muita paz, irmão. Irmão Cláudio, muita paz. Peço para aumentar um bocadinho mais o retorno aqui do estúdio. Muita paz, irmão Cláudio. Bom, acho que perdemos. Estamos a falar do Cânticos 8:8. Cânticos 8:8. Muita paz, muita paz. Ah, muita paz, finalmente. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Muito obrigado, muito obrigado. Quero saudar ao apresentador, saudar ao apóstolo Daniel Baruane, dizer que o ensinamento está a ser muito bom, estou a ser muito abençoado pelo ensinamento de Deus. E gostaria de pedir para voltar a repisar no assunto escuta, acabei de esquecer, mas falou dos jovens, tomar que ter maturidade, tipo para administrar o ministério, por exemplo, quando você falou sobre aqueles que fizeram na manifestação, né? Não tem maturidade de saber dirigir, como é que tem que falar com a pessoa. Tem muitos jovens que, quando alguém manifesta por acaso, vai dizer que para quem trouxe esse problema na sua casa é sua mãe, vai dizer diretamente, quando é uma coisa que deveria ter a graça ou ter a unção e não ter a sabedoria. Então, eu no assunto acabei me esquecendo, mas quase nesse ponto, da unção e da sabedoria. É uma coisa muito importante, porque não adianta alguém ter a unção, ter a graça e não ter a sabedoria de como gerir a situação. E mais uma vez saudar o apóstolo Daniel Baruana, dizer que admiro muito e que Deus abençoe. Amém, amém. Muito obrigado por estar aqui conosco, Cláudio. Continue ligado ao programa O Verbo. Porque esta coisa da maturidade, quando há momentos em que nem tudo aquilo que você pode fazer, você faz. Isso é muito importante. É importante saber que não é qualquer coisa que chega alguém que precisa de uma oração. Às vezes não é a oração que aquela pessoa precisa. Você pode saber, tem dom de cura, mas não é qualquer momento em que você vai aplicar aquilo. Há um certo preparo no espírito que nos ajuda muito. Cantares 8. Sim, 8. Versículo 8 diz assim: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. O que faremos por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Imagina, né? A palavra de Deus diz: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos para nossa irmã no dia em que ele for pedida em casamento? Vamos atender o nosso irmão Carlos da Matola. Muita paz, irmão Carlos. Seja bem-vindo ao programa Verbo. A paz, Senhor. Muita paz. Paz. Sim, já está a participar. Quero louvar. Amém. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele concedeu-me nesta noite para poder ouvir esse tema muito interessante e um tema que é muito, mas muito importante para a Igreja de Cristo na Terra. Quero saudar ao painel, ao apóstolo Baruane, ao reverendo Malô, e agradecer apenas pela aula de sabedoria que nos dado e pedir para que esse trabalho que iniciou o Verbo possa continuar e possa crescer. É muito importante para todo Moçambique e para o mundo inteiro. Que Deus abençoe. Amém, amém. Muito obrigado por estar a interceder por nós. Que Deus também abençoe a sua vida. Estamos juntos. Eu gosto muito quando se prega livro de cânticos. É um livro que eu gosto muito. Vimos aqui, é uma irmã pequena. Sim. Mulher. Que tem tudo para ser levado ao casamento. Ela é mulher
Mas a palavra de Deus diz, no dia que vão vir buscar a ele para o casamento e depois vamos descobrir que não tem seios, o que é que nós vamos fazer? Então, tem pessoas que têm graça, tem pessoas que receberam algo de Deus, mas lhe falta maturidade, falta seios, falta maturidade. Então o homem vai dizer, epá... Apóstolo Manuel, vamos congelar um bocadinho, vamos ser para um pequeno intervalo, tá certo? Graça e paz para você que está aí ligado, estamos a falar sobre crescimento na graça. Fica aí conosco que a gente volta já depois de um pequeno intervalo. Até já. Mega TV, voltamos já. Mega TV. A Csoft oferece diversos cursos com qualidade que você precisa, entre eles hardware, web design nível 1, 2 e 3, Excel avançado, informática básica, completa e não só. Nesta fase em que o mundo e o país se encontram, você pode fazer todos os cursos online. Não perca mais tempo. Ligue já e faça a sua escolha. Csoft, competência, profissionalismo e inovação. Faça já a sua inscrição. 82 31 88 020 82 31 88 020 Csoft. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Estamos mesmo a falar sobre crescimento na graça. Estamos aqui a ler Cânticos de Salomão, capítulo 8, versículo 8. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Então, ela tem tudo para ser mulher. Ele já é mulher, mas lhe falta alguma coisa, seios. Tem pessoa que tem graça, que estudou também a teologia, mas às vezes lhe falta maturidade. Não tem como de confiar o marido. Não tem como. Há coisas que, antes de Deus vos confiar, mas Deus olha e diz que não, esta aqui ainda não tem maturidade. Vamos guardar a ele até chegar no momento da maturidade. Até porque certo crescimento, quando ela não é acompanhada de maturidade, quando a pessoa depois despenca, ela leva muita gente para a perdição. Isso. Faz muito estrago quando alguém vai crescendo, quando alguém antecipa-se na obra e não está preparado. E nós temos, por exemplo, aqueles casos em que temos pastores que depois se envolvem com membros da igreja. Um pastor está a se envolver com grupo coral. Coral, sim. E depois aquilo, quando explode, é um problema, toda a igreja acaba descredibilizada. Mas temos uma chamada, vamos atender o nosso irmão lindo da Matola. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Graças a Deus, graça e paz desse lado. Muita paz. Saudar o apóstolo Baruani e o reverendo Malói. Amém. E dizer que falar de crescimento na graça, nós temos que perceber que, primeiro, a graça, vida em si, é uma dádiva de Deus, é graça. Mas a graça não funciona sem poder, e o poder é conhecimento. Tanto que um homem, mesmo com vida, se não tem conhecimento de vida, a própria vida que possui pode ser um perigo para si mesmo. Então, o poder que nós temos que procurar é a informação
nas Escrituras Sagradas, para que saibamos viver na graça a qual Deus proporciona para nós. Tanto que graça sem conhecimento não há possível interpretação, porque é no conhecimento que saberemos o que Deus, que é a própria graça, que nos dá a própria graça, precisa para que essa graça funcione completamente. Tanto que esta parte de não se interpretar a graça corretamente é por causa da falta da formação para entender, na verdade, o que é graça, o que é poder. Nós podemos ver que as grandes potências mundiais, os grandes países, a única coisa que tem dos outros Países Baixos é conhecimento. E o conhecimento lhes dá poder sobre outras nações. Tanto que o que nos vai dar como cristãos poder acima de Satanás é o conhecimento. Para fazer com que esta graça, que é uma vantagem que nós temos do restante das pessoas que não conhecem a Cristo, nos habilite a militar na arena espiritual das coisas. Mas não há como compreendermos esta coisa, fluirmos plenamente, porque há pouca busca pelo conhecimento. Tanto que há muita doutrina, há muita religião, mas não há transmissão do conhecimento da graça, como fluir na graça. Então, é isso que nos falta hoje, é o que nos falta, a capacitação, a revelação de Cristo através do conhecimento, porque a verdade é que nos liberta. E a partir da libertação que nós teremos, a partir da informação, a partir da formação, nós saberemos como nos mover na graça. Então, era essa a contribuição que eu tinha, dizer que é isto que estamos a viver hoje em dia. Mais graça, mas esta mesma graça está destruindo o povo cristão que não sabe como viver por ela mesma. Porque ela graça, por ela mesma, sem poder, não funciona, não tem um equilíbrio para poder ser eficaz e eficiente. Mas quando ela está acompanhada de conhecimento de quem vem a graça, quem dá a graça, o que esta pessoa precisa para que esta graça que eu recebi funcione, é difícil andar. Então, muita força, parabéns aí. Amém. E nos continuem despertando isto e que o cristianismo flua na graça e no poder, neste caso na graça e no conhecimento da pessoa de Cristo e de Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Amém. E continuação de um bom programa. Amém, irmão Lilo. Glórias a Deus por essa intervenção poderosa do irmão, né? Knowledge is power. Conhecimento é poder. Isso. Infelizmente, o conhecimento está sendo negligenciado, né? Nós buscamos mais as manifestações e muito menos, cada vez menos conhecimento. É o carisma, de facto. Há uma busca incessante pelo carisma, pela manifestação do poder, quando a própria Sagrada Escritura diz que o poder, que o conhecimento de Deus, que o conhecimento é o poder de Deus. Isso é incrível. Mas antes de... Queria terminar o seu fio de pensamento do Cântico 8 da irmã Senseios. Irmã Senseios, estávamos a dizer o seguinte: ser chamado por Deus é uma graça, receber o dom é uma graça, mas o que o mundo precisa ver para concordar com essa graça é a maturidade. É por isso a palavra de Deus disse: os irmãos vão ver que não, esta aqui estão a vir lhe buscar para o casamento, mas notamos alguma coisa, ele não tem seio, ele ainda não tem a maturidade. Isso esta aqui está sendo levado para pregar. Sim, mas ele ainda vai para a missão, vai evangelizar. Ainda não tem maturidade. Nós estamos a ver que mete água aí. Sabe, reverendo, uma pessoa que tem graça, uma pessoa que tem graça aqui e que não tem a maturidade, ele não vai deixar a sua graça trabalhar, mas ele vai falar acima da graça. Posso explicar isso? Pode, por favor. Sim. Você tem a graça de profecia. Deixa que as pessoas vejam as profecias
que sai na sua boca, mas não fala. Não. Você sabe, eu sou grande profeta. Eu sou grande. Não. I'm the general. Não, não. Be careful. Can I prophesy now? Isso. Tu estás a colocar a pessoa em frente da graça. Quando se nós verificarmos bem, eu tenho dito isso. Os profetas, eles nem sequer se chamavam de profetas. Os evangelistas, lembras aqui do Estevão. Estevão nunca se chamou de evangelista, ele mesmo. Imagina. A graça fluía, as pessoas observavam. A graça é como se fosse um perfume. Você não precisa falar dela. Ela chega. Fala por si mesmo. Oh my God. Fala por si mesmo. Mas hoje, imaturidade faz que as pessoas fala alto mais que a graça. Mais que a própria graça. Quando você fala alto mais que a própria graça, você vai cair. Você vai cair. Por quê? Olha, um dia, se Deus que não faz graça, vamos falar sobre os princípios da grandeza. Então, vimos Abraão. Deus chamou Abraão e disse, eu vou fazer de ti o pai das nações. Mas para fazer dele o pai das nações, Deus acrescentou uma letra no nome de Abraão. Acrescentou o quê? Não é H. Acrescentou? Uma letra. Ele é Abraão. Ele era Abraão. Depois vai ser Abraão. Acrescentou H. H, bom, em inglês, não é? Nós não temos esse H em português. Sim. Acrescentou? O H, sim, Abraão. É. Ok. Isso. Significa isso? Quando Deus acrescenta isso, significa o quê? Você não pode atingir a dimensão da grandeza sem ser humilde. É por isso para Jesus, sentado à direita, ele se humilhou. Mas as pessoas com a graça, ele se considera mais grande que todo mundo. Quando a sua graça te ensina que você é melhor que os outros, você é imaduro. Ok. Porque a maturidade na graça nos ensina a trabalhar conjuntos. Porque eu preciso de reverendo e o reverendo precisa de mim. Isso é a maturidade. Isso é a maturidade. Conjuntos, estamos a trabalhar. Somos um corpo. É isso que falta hoje. E você vai ver que um jovem pode se levantar e matar outro, e Boane, outro não sei o quê. Ele não quer nem compartilhar o altar com ninguém. Sim. É ele mesmo. Porque os outros não sabem pregar. Os outros não têm conhecimento. Os outros não têm profecias. É ele só. É ele só. Não. Senão Deus não deveria ter os anjos. Senão Deus não teria os anjos. Porque Deus é capaz de fazer tudo sozinho. Mas a maturidade nos ensina a valorizar os outros. Sabe por quê? Mesmo hoje em dia, a igreja em Moçambique parece não ser considerada. É por falta da maturidade. Porque há coisas que estão a acontecer nos bairros e nas nossas igrejas que envergonha o nome de Jesus. O nome de Jesus. Eu vi as pessoas já não expulsam os demônios com o nome de Jesus, mas com uma foto dele. Diz que é só tocar nesta foto que tem a minha imagem e você vai cair. E as pessoas caem. Isso é falta da maturidade. E você deve saber que todo poder espiritual obedece à voz do comando daquele que recebeu. Eu tenho uma escritura para secundar isso aí que acabou de falar. Está em Atos capítulo 20, versículo 24. A Bíblia diz assim. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é atitude. O Evangelho é da graça de Deus. Amém. Nunca o homem vai estar acima disso. Não. Aliás, quanto mais nós nos apresentamos que quanto mais Paulo crescia, quanto mais ela crescia, quanto mais ele crescia o ministério, mais humilde e pequeno ele ficava. Isso. Mas temos a irmã Eriqueta. Irmã Eriqueta, muita paz. Muita paz, muita paz. É sempre bom ouvir uma voz feminina aqui no Verbo. Seja bem-vinda ao Verbo.
Amém, glória a Deus. Significa que as nossas irmãs também estão lá com a palavra, com a espada na mão. Glorificado é o nosso Deus. Pode deixar o seu comentário, minha irmã. Sim, louvar a Deus pelo programa, tem sido muito bom. Amém. E falando da maturidade e a graça, é um assunto muito importante para a igreja hoje. E temos visto várias pessoas a brincar com a graça de Deus. Eles brincam com a graça porque já sabem pregar. Eles entendem que devem já abrir uma igreja, mas não têm maturidade. Há muitos jovens que tenho visto fazendo isso, eles desobedecem os seus líderes. Abrem uma igreja. Depois de abrir a igreja, vão engravidando meninas. Por aí. Isso é falta da maturidade. Então, é só exortar as pessoas para que possamos crescer, né? No entendimento e na maturidade. Amém. Amém. É isso que eu tinha a dizer. Temos que ter muito cuidado. Amém. Senão iremos ao inferno e dizemos que somos cristãos. Amém. É mais ou menos isso que eu tinha a dizer. E estão de parabéns. É um programa muito maravilhoso. Continuem ensinando o povo para que possamos crescer na graça, no entendimento e na maturidade. Amém. Amém. Muito obrigado por participar e pelos seus comentários. Continue ligado ao Verbo e à Mega TV. Estamos juntos. Amém? Olha, a irmã colocou aqui alguns pontos também muito importantes, de fato, né? O abuso da graça, né? Esta coisa de nós não esperamos que o momento certo para fazer as coisas acontecerem. Últimas considerações, apóstolo? Ok, eu queria dizer sobre os inimigos da graça. Primeiro inimigo da graça são o povo que nos rodeia. O povo que nos rodeia. Por que a maturidade é importante? Porque uma pessoa madura, ele deve compreender a vontade de Deus e a emoção. A vontade de Deus e o movimento do povo. Para não cair na armadilha como Arão, e o povo falou com ele para criar um Deus que não era o Deus que lhe tirou do Egito. Isso é muito importante. Quando nós começamos a dar mais ouvidos aos homens e não ouvir Deus, estamos a correr o risco de cair nesta armadilha. E a segunda coisa é a facilidade de ter as coisas. No início do ministério, para ter 1000 medicais era complicado. E você era muito mesmo, andava na santidade e na humildade. Mas chega um momento, a graça chama as pessoas. Você já tem carros, você já tem casa, viaja facilmente. É isso, pode te desviar se você não abrir os olhos para ver onde Deus te tirou e onde Deus quer que você chegue. Isso é muito importante. Eu estou a aconselhar não só os jovens, mas mesmo nós pastores que já estamos no exercício do ministério, para ter cuidado com o povo, ter cuidado com uma vida de facilidade. A facilidade de viajar, a facilidade de ter mulheres, homens com dinheiro que te ouvem. Então você começa a se desconectar de certos valores que te aproximavam de Deus para crescer diante de Deus. E você começa a dar tempo aos homens. Isso vai fazer um dia que você vai cair. E quando a graça se afasta de ti, você fica um instrumento. E qualquer inspiração você pode levar para a igreja. É por isso hoje em dia as pessoas podem se levantar, acordar com essa inspiração, com essa inspiração, com essa inspiração. E o povo está a bater palmo. Você já não transmite a vida e você começa a transmitir o seu próprio conhecimento e você torna-se um pregador de estratégia, não da revelação. Então que Deus
lembra desta nação, que Deus abençoe a igreja de Moçambique, todos os ministros de Deus, que sejam jovens, que sejam crescidos, que nós todos buscamos o conhecimento, a maturidade e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, reverendo. Estamos a viver momentos difíceis, né? Nesses últimos tempos a igreja está sendo muito provada, muito tentada, tem muita guerra. E as guerras que nós temos enfrentado, até porque, como bem disse, materialmente parece que a igreja está um pouco melhor que em tempos atrás. Sim, né? sim, sim. Flui realmente algum dinheiro e as pessoas começam a crescer um pouco. E isso de per si já é um perigo para a nossa própria fé e para a manutenção da nossa fé. E nós podemos observar também, por exemplo, que com esta estado de emergência, estes problemas que aconteceram, de certa maneira a igreja se reconcentrou. Houve uma certa concentração, a gente começou a perceber que realmente temos que voltar às bases. Amém. Parece que a igreja de Cristo ela cresce mais quando está em problemas, né? Isso é a natureza da igreja. É a natureza da igreja, quando há perseguição, quando há fogo. É isso. Ela cresce. Israel também era assim. Era assim. Enquanto ele estava sempre no sofrimento no Egito, e ele crescia. Ele crescia. O arco do Noé era assim. Quando havia mais chuva, e ele subia. Então a igreja também é assim. Agora é muito difícil saber quem é quem, porque nestes tempos bíblicos, né, você confessava Jesus Cristo, era a espada consigo. Agora parece que alguns até veem como negócio. Então dificilmente a gente consegue aferir bem quem é quem. É isso que a nossa irmã disse, para não brincar com a graça. Para não brincar com a graça. Nós recebemos de graça e nós estamos a dar de graça. Até o objetivo da graça é revelar Cristo. O Evangelho. Falando nisso, houve um debate que aconteceu num grupo de pastores, eu fui muito claro em relação a isto. Se questionava nesse grupo se um pastor pode cobrar para fazer aconselhamentos. Cobrar, aconselhamento, são 1000 meticais para falar com o pastor. Isso não é bíblico, não faça isso. Pastor, se você está cobrando para fazer aconselhamento, você não está vendo a graça. A graça de Deus, ela supre com nossas necessidades. É Deus que cria condições para que o nosso ministério flua. Quando você sai da vontade de Deus, aí você precisa de torturar, apertar, o crente ali tem que ofertar, tem que tirar, porque você não está na graça do Senhor. Você saiu do crescimento da graça. Por isso, envelopes para ter aconselhamento não é bíblico. Eu sei que, por exemplo, no Brasil é muito comum as pessoas quando pregam, tem preço, há pastores ali que são itinerários, que cobram para ir lá pregar. Então, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. É claro que as ofertas podem fluir, eu posso pregar, eu posso ir à igreja do pastor Baruane, o pastor Baruane de bom grado decidir abençoar-me. Isso. E eu vou usar aquele dinheiro para suprir algumas necessidades, tanto do meu ministério até como minhas, porque o homem de Deus, ele também tem suas necessidades. Mas daí eu dizer, pastor Baruane, pode vir para a sua igreja, tens que me dar 20.000 meticais. Isso foi difícil para mim quando estava no Brasil. Foi difícil, não conseguiu dizer nada, mas tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Vamos fechar com a Bíblia. Vou pedir para virar para esta câmera. Vamos lá. Pedro, 2 Pedro, a Bíblia diz no versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Vou repetir. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Foi assim como Pedro terminou as suas cartas. Eu também quero terminar este programa com estas palavras de Pedro. Seja abençoado você e a sua família na graça e na glória de Deus. Amém. Até o próximo programa, o Verbo. Muito obrigado.